Andréia, do canal Sou Chama Gêmea. E agora? Como é que vocês estão? Eu sei que eu tinha prometido um vídeo sobre as sincronicidades do universo, como reconhecer, enfim, e eu achei bacana, vou trazer o tema, mas é que assim, a gente é demandado, quem trabalha com o universo, quem tá aí nessa dinâmica sabe que a gente é demandado, né? E eu acho que tem gente que tá precisando entender um pouco os sentimentos, o que ela tá espelhando dos gêmeos, qual que é o sentimento dela, enfim. E aí me pediram para trazer esse tema aqui hoje, né? Sabe quando você tá assim, no dia normal, você tá bem, sei lá, você tá até, mesmo que você esteja na fase da separação, e aí de repente você sente uma dor, uma agonia, um desespero, você não sabe o que fazer? Então, pode ser que você esteja espelhando o desespero do seu divino masculino, sabia disso? É verdade. As pessoas julgam, né? Ah, divino masculino não sofre, ele tava na boa, não sente nada, não sabe o que é. Só que, gente, ele sente sua falta, ele sente saudade, ele te ama tanto quanto você ama ele, sabia? Claro, gente, que dúvida. Ele é seu espelho perfeito, ele é sua metade. Não é sua metade, né? Ele é você, né? Então ele sente o que você sente. E aí a gente julga muito, né? Porque ele some, dá os perdidos dele e volta. Mas vocês já repararam que normalmente quando ele some, ele nunca fala Deus? Ele só some, não responde mais. Vocês já repararam isso? Sabe por quê? Porque ele não consegue falar Deus pra você. Porque ele te ama, meu amor. Eu sei que você não acredita, mas é verdade, ele te ama. E nesse turbilhão de emoção, que pra ele é muito maior que ele, o amor que ele sente por você é maior que ele, sabia? E ele não sabe lidar com isso. Bom, primeiro que a polaridade Yang já não é nada boa em lidar com sentimento. Vamos combinar, né? Normalmente, sem estar na dinâmica de chama, o cara já é ruim. Imagina um cara que te ama mais do que ele nunca pensou que fosse possível amar e tem medo que você abandone ele. Lembra que o divino masculino tem a ferida do abandono. Isso vocês sabem, né? Mas se vocês não souberem, conta aí que eu trago pra vocês depois. Mas enfim, voltando pro assunto do tema. Muitas vezes, quando o divino masculino tá numa fase péssima, né? Sentindo dor, sentindo angústia, não consegue dormir, você acaba sentindo essas emoções, você acaba pegando pra você essas emoções. E aí, como é que você sabe que não é tua? Boa pergunta, né? E foi o que eu perguntei pra minha amiga. E aí a gente chegou juntas aí numa conclusão que foi bastante legal. Eu percebi que às vezes acontecia muito com ela. Ela tava bem, e aí num determinado horário do dia ela ficava super mal, né? Como eles moram em países distantes, tem uma diferença de fuso horário muito grande. E a gente percebeu que era mais ou menos na hora que ele ia dormir. E aí eu comecei a trabalhar isso com ela. Vê se isso é seu mesmo, porque não é possível. Na mesma hora você começa a se sentir agoniada, com vontade de chorar, e o mundo vai acabar. Ela tinha crises de ansiedade, a minha amiga. Ela tinha que respirar, eu tinha que levar ela pro banheiro pra ela respirar, de tão mal que ela passava. Falei, gente, amiga, isso não tá certo, você tava bem até agora, a gente tava conversando, né? E aí a gente começou a perceber, primeiro, os horários eram muito parecidos, né? Isso depois se confirmou, tá? Ele confirmou que ele tinha dificuldade de dormir pensando nela, que ele era atormentado, ele usou essa palavra, tá? Atormentado por ela, pra procurar ela, por sonhos, enfim. E aí ele se sentia agoniado, angustiado, perdido, pensando muito nela. E exatamente essa emoção que ele sentia, ela espelhava exatamente naquele horário. Nossa, louco, né? Pois é. Existiram outros espelhamentos que foram muito, muito interessantes. Por exemplo, ele nesses perdidos que ele deu nela, ficou uns dias sem se falar, e aí ela resolveu sair, né? Ela falou, vou sair com minha amiga, vou beber todas, vou ficar com outro cara, ele não tem nada a ver comigo. E aí eu falei, dei uma força pra ela, vai, né? Vai mesmo. Ela foi. No dia seguinte ela me liga, ela falou, você adivinha quem apareceu?
Aí eu falei, seu divino masculino. Pois é, ele apareceu. Sabe por que ele apareceu, gente? Porque ele percebeu que ela tava meio que deixando ele de lado, né? Assim, essa coisa maluca de sentimento. E aí ele não queria perder ele ficou com medo de perder ela, com medo dela ficar com outra pessoa. Ele sentiu que ela estava realmente disposta a deixar ele de lado, que é o tal do deixar ir, mas esse é um outro assunto, a gente vai conversar em outro capítulo, outro vídeo. Mas ele sentiu isso, ele ligou pra ela, dizendo que ama ela, que ia casar com ela, mas ele tava complicado, não sei o quê. Enfim, ele foi lá, né, assoprou bastante o machucadinho dela, deixou ela bem, ai meu Deus, ele me ama, não sei o que, sumiu de novo. Mas tudo bem, gente, faz parte, não fiquem com raiva do divino masculino. Se tem algum divino masculino aqui me ouvindo, sabe que isso faz parte, é normal, vocês vão sumir mesmo. Um dia vocês contam direitinho, pessoal aí, por que vocês somem. Mas enfim, e outras coisas aconteceram também, né? Uma vez a minha amiga, ela levou um susto na rua, tipo uma besteira, né? Um cara agrediu ela caiu na rua, enfim. E aí ele ligou pra ela, perguntando se estava bem. Vocês acreditam? Ele falou que ele sentiu que tinha acontecido alguma coisa ruim com ela no coração dele. Pois é, isso acontece, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, né? Então, o que eu acho bacana quando vocês começam a identificar se estão bem, assim, de repente vem aquela emoção muito forte, aquela dor, né, que parece que vai arrancar. Não acredito. A minha amiga tinha dias que chorava, que deitava no chão do banheiro, sério, gente, que isso, olha, mico total. Eu tava lá segurando a mão dela, então tudo bem, amiga pode, mas ela chorava no banheiro, e não sei o que, ai, por que isso, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa, achou até que ele tinha morrido. E aí a gente descobriu depois que era ele que tava tendo uma crise, enfim, crise dos demônios dele lá, e tava com muita saudade dela, tava com medo dela se aproximar de outra pessoa, isso tudo ele falou, né? E aí a gente começou a juntar os quebra-cabeças, né? E aí o que eu comecei a falar com ela, né? Existe uma técnica que eu uso que é muito legal, eu uso pra mim, independente, às vezes você entra num ambiente que tá carregado, ou às vezes você discute com alguém e pega aquela emoção pra você, aquela coisa ruim, sabe? Então o que eu faço? Eu bato 3 vezes aqui e falo, este sentimento não me pertence, que volte ao remetente com a consciência anexo. Então 3 vezes, esse sentimento não me pertence, que volte ao remetente com a consciência anexo, esse sentimento não me pertence, que volte ao remetente com a consciência anexo. Gratidão, respire, expire. E aí você observa, se você melhorou, você vai saber que realmente não era seu, você vai ter a consciência daquilo e você vai conseguir ficar bem. Se você não melhorou, você pode repetir esse processo até melhorar. Eu repito, porque normalmente eu fico mal, assim, sei lá, em ambientes carregados, coisa que, assim, não tem nada a ver com a dinâmica, né, em si. Então eu sempre repito até ficar bem. Se eu tô muito agoniada, se eu tô muito chateada, não sei o que tava bem, aconteceu do nada, eu faço eu faço esse exercício me ajuda muito, né? Então eu queria pedir para vocês tentarem fazer isso, né? Porque vocês não precisam, você já sofre demais, o que é seu já dói demais, já basta o seu sofrimento, você carregar o sofrimento do cara também é complicado. Acontece, não é porque ele quer, não acontece, assim como ele também carrega os seus sofrimentos. Mas aí você pode se policiar, você pode identificar e você pode tirar isso de dentro de você com esse exercício. Enfim, era essa a dica de hoje. Se vocês quiserem me aprofundar mais no tema, conto mais histórias, dou mais exemplos, né? E trago mais exercícios, enfim, a gente vai se ajudando da forma que pode, né, gente? Agradeço muito para quem ficou aqui, para quem viu meu vídeo. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí com o pessoal que tá nessa dinâmica e se puder comentar melhorias, enfim, qualquer crítica construtiva é sempre boa. Mas obrigado por tudo, um beijo, até a próxima!